Olá, gente, de volta aqui para mais relatinhos astrais. Eu sou o Tato Ferrari. Eu vou contar para vocês a experiência de hoje, que foi muito interessante. Eu tive várias tentativas de saídas clássicas do corpo na mesma noite. Foi uma noite muito intensa, de muita energia, muito trabalho energético. E nessas várias saídas tive muita catalepsia projetiva, paralisia do sono, entre uma e outra. Então vamos lá, que no final também tem uma surpresa. Após todas essas tentativas de projeções, também tive um encontro muito legal com extraterrestres. Bom, então vamos lá. Antes de começar o relato, eu vou falar um pouquinho da pré-projeção, ou seja, do preparativo, né? Estou passando por muitas situações emocionais, né, difíceis de lidar e tenho tentado manter muita calma e tem horas assim que parece que vai explodir, que a gente vai desmoronar, esmorecer. E aí, mas tenho tentado usar com toda a força tudo que eu sinto de espiritualidade dentro do meu coração, tudo que eu aprendi nas minhas leituras, nas minhas andanças e nas terapias que já fiz e na qual eu me formei, e todo esse autoconhecimento eu tenho usado para trabalhar as minhas emoções. Tenho conseguido manter relativamente a calma diante de uma das situações até hoje mais difíceis na minha vida, né? Até o momento, né? A gente nunca sabe o que vem por aí pela frente, né? De provas. Então, nessa tentativa de manter a calma, de criar sintonia, lucidez, de fazer preparos, nessas horas a gente tem que buscar tudo, além de meditação, de centramento. Mexer energia é muito importante, trabalhar com os chakras e não deixar de escutar músicas que te sintonizem, que te mantenham numa vibração elevada, né? Tudo que a gente puder usar, aromaterapia, cheirinho, tudo que tiver ao nosso alcance, né? Banho de ervas. E ontem foi um dia assim de desafio para manter a calma e tranquilidade, passar pelo processo de forma madura e amadurecer e usar isso para crescer, para evoluir. Então, fiz bastante trabalho energético, a gente chama de OVE, né? Que é uma oscilação longitudinal voluntária de energias, que é uma mobilização de energias que a gente faz descendo da cabeça aos pés, dos pés às cabeças, cabeças é ótimo, da cabeça aos pés e dos pés à cabeça. E aí, ao mexer essa energia dentro do nosso corpo, de forma constante, por um longo período, com muita concentração, a gente vai alinhando também a energia dos nossos chakras, e com isso a gente consegue se equilibrar e ajuda muito no processo, tanto para a vida física, para as coisas que a gente passa no físico, quanto para a projeção astral, para sair de forma lúcida. E após fazer esse trabalho energético, eu exteriorizei bastante energia pelo frontal. Então, quando a gente está deitado, eu fico imaginando uma grande luz saindo com muita intensidade, iluminando o quarto inteiro do frontal. Foi aí, depois de algum tempo exteriorizando energia pelo frontal, que eu senti no físico mesmo, aqui, eu senti a manifestação desse terceiro olho, desse chakra frontal, de vários nomes, né? Desse chakra aqui, eu senti uma leve pressão e um leve pulsar, como se tivesse um coraçãozinho pulsando aqui nessa região. Incrível a sensação. E nesse momento em que eu senti isso, eu também comecei a entrar no estado de hipnagogia, né? A hipnagogia, para quem não sabe, é um estado de alterado da consciência, digamos assim, porque a gente já está baixando as frequências do nosso cérebro físico, de frequências beta, que é a vigília, para frequências alfa, e da alfa seguindo para as frequências mais baixas, que já é o sono, e depois um sono mais profundo, né? Teta e depois delta, né? E aí, entrando nesse estado hipnagógico, eu já comecei a ter alguns tipos de clarividência, que foi muito interessante, e clareaudiência, né? Nesse processo também, após mexer bastante energia, o que acontece é que a nossa aura se expande e cresce, e estufa, né? E também traz uma sensação de balonamento, que a gente fala, que é como se a gente estivesse se sentindo meio semi-deslocado e dando uma leve balançada. É uma sensação muito gostosa também, e é muito bom sentir essas energias, e também vai dando mais certeza de que a gente vai ter uma experiência projetiva, lúcida na noite, né? Então são vários indícios, vários sintomas projetivos que acontecem no processo. Bom, aí nesse processo hipnagógico da clarividência abrindo, da clariaudiência, comecei a escutar um pouquinho de vozes bem distante, mas eu não conseguia identificar. Aí isso passou, e num outro momento eu vi o que era minha mãe, no caso,
perfeita, a imagem dela, e a voz, o timbre dela perfeito. A imagem dela veio avançando na cama, eu estava deitado já, né, para dormir, óbvio, fazendo o trabalho energético. E ela veio ao meu lado, eu vi um contorno se aproximando de alguma coisa, e ela botou o rosto em cima do meu, bem assim, como se ela tivesse dando uma boa noite, né, uma bênção, algum carinho assim, né, durmam bem. E eu ouvi a voz dela perfeita, da minha mãe, e nesse momento ela estava dormindo mesmo, eu confirmei, né, com ela, no dia seguinte, no caso hoje. E foi muito legal, porque eu escutei perfeito, né, a voz dela, dizendo boa noite e tal, não sei o quê, e também percebi que ela deu uma olhada, porque esse dia eu estava dormindo com a minha filha na cama, só eu e ela veio dar uma olhada, né, na netinha. E também veio conferir, que é bem característico dela, fazer esse tipo de coisa. Então, por isso que eu tenho certeza que foi ela, e eu vi por clara evidência ela em corpo astral, já fora do corpo dela, fazendo isso. Porém, é óbvio que ela não sabe que estava fazendo isso, né? Ela estava de forma inconsciente e não lembra, né, de nada parecido, não teve nenhum sonho também que ela pudesse lembrar de algo do tipo. Mas é muito comum nós, fora do nosso corpo físico, fazermos coisas que são de rotina, que são rotineiras, que são do nosso dia a dia. A gente tem pessoas, às vezes, que saem do corpo e vão varrer a casa, vão passar pano na casa, vão cozinhar, vão fazer alguma coisa, arrumar, organizar alguma coisa, ou fazer coisas do dia a dia. Muita gente acaba fazendo isso e nem sequer lembrando do que estava fazendo fora do corpo. Bem, agora entrando no relato em si, né? Eu adormeci um pouquinho nesse processo, então eu não tive uma experiência ligada, ou seja, de entrar nesse estado de hipnagogia e ao deixar o corpo adormecer um pouquinho, eu já ter a saída clássica de forma contínua. Não, eu adormeci por algum período, não me lembro qual período mais ou menos, e de repente eu me vi podendo sair do meu corpo. Então, no meio da noite, num momento qualquer, não me lembro o que estava se passando na minha cabeça, eu só lembro de simplesmente saber, opa, é só eu levantar que eu vou sair do meu corpo. Simples assim. Depois de um tempo, essa sensação começa a ficar, assim, até rotineira. É um feelingzinho que a gente sente. Você está deitado e você sabe, se eu der a intenção de levantar, eu vou levantar no corpo astral e meu corpo vai ficar. E é uma sensação muito tênue, porque ela resbala na confusão entre parece que se eu levantar, vou levantar com o corpo físico e tudo, né? De tão real, né, que a experiência é. E às vezes é muito complexo isso, porque já teve outras vezes em que eu levantei e achei que estava levantando com o corpo físico. E depois eu vou relatar aqui numa outra experiência que isso aconteceu. E eu não estava em corpo físico, tão real que foi, eu estava em corpo astral. Mas nessa eu sabia que eu ia levantar em corpo astral, simplesmente sabia. E dei o comando para levantar, né? E aí eu vou mostrar para vocês como foi. Você está dormindo e de repente você sabe que pode levantar. Então você começa a levantar e de repente eu me vi preso. Estava com uma sensação muito leve, onde meus braços balançavam e essa parte de cima do dorso também muito leve balançando. Mas quando eu dei a intenção, eu sentei na cama, mas quando eu dei a intenção de tirar essa parte da cama, comecei a fazer muita força e não saía de jeito nenhum. Nesse processo de querer sair e não conseguir, acabei voltando pro corpo. E ficando em catalepsia projetiva, eu fiquei preso ao corpo, né? Relaxei no processo, sabendo que eu poderia sair novamente na sequência. E assim foi. Na segunda vez, em que eu só tirei o braço astral para fora do corpo. Eu senti meu braço levitar e ele balançava levemente, como se estivesse ao vento. Assim. E deixei essa sensação acontecer. E voltou, meu braço voltou. Depois encaixou novamente no corpo. E eu entrei em catalepsia projetiva novamente. Relaxei de novo, porque sabia que poderia tentar novamente daqui a pouco. Nesse processo de relaxar, eu lembrei, vou tentar levantar novamente. E fui. Chegando em cima, os braços leves, mas ao tentar sair, novamente, comecei a me puxar e não conseguia sair. Então eu me lembrei de olhar para cá e vi materializado o meu corpo físico de uma maneira bem estranha, porque
ele é como se eu visse ele e ele não tivesse bem sólido. Então, isso se deve às confusões energéticas que eu estava passando naquele momento e pela proximidade, né, por estar na faixa de atividade do cordão de prata, que a gente chama. Mas pude ver o meu corpo, o que me fez imediatamente sorrir, porque é muito difícil de ver o nosso próprio corpo em algumas situações, mas como eu estava muito próximo, eu consegui vê-lo. E isso me deixou muito feliz. E nessa de sentir essa felicidade, eu resolvi deitar de novo. Eu deitei de novo e entrei em processo de catalepsia novamente. Bom, aí o que acontece? Na paralisia do sono, novamente, eu resolvi, em vez de tentar levantar novamente, já que eu estava ficando preso, eu lembrei de pedir ajuda, né, para os mentores, os guias. E aí mentalizei: mentores, guias, por favor, me ajude. Estou com um problema energético aqui, com uma trava energética, não trabalhei direito as energias. Se vocês puderem, de alguma forma, me ajudar a sutilizar essas energias, eu me conecto com vocês, peço essa ajuda. Imediatamente, 5 segundos depois, eu já comecei a sentir uma leveza e cada vez mais a aura, esse corpo energético que liga o nosso corpo astral no corpo físico, expandindo, 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 e fui expandindo tanto que foi dando uma sensação tão boa que eu já fui começando a sorrir e deixei aquilo acontecer. Então fui saindo do meu corpo físico e aí sim, eu senti sair por completo, eu não fiquei sentado na cama mais, eu já saí flutuando para cima. E fui flutuando inteiro. E fui sentindo passar pelo telhado da casa, fui sentindo atravessando meu corpo, estruturas, e fui pensando: agora é a parte da madeira, agora é a parte do telhado, agora, antes, né, agora é a parte do forro, de gesso, agora é a parte da laje, agora fui sentindo tudo e fui descrevendo na minha mente, apesar de não estar vendo nada e de estar um pouco escuro, né, mas fui sentindo no meu corpo astral toda essa travessia do teto. Passando do teto, eu fui subindo mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, e começou a bater uma euforia muito grande, uma felicidade muito forte, meu coração acelerou, e adivinhe, quando a gente não controla, aquele que é chamado também de corpo emocional, que é o nosso corpo astral, o nosso perispírito, tem vários nomes para isso, a gente acaba que é tracionado pelo corpo físico. Então, infelizmente, acabei perdendo a experiência por não ter conseguido controlar as minhas emoções, que eram, apesar de serem emoções extremamente positivas, elas também atrapalham a gente no processo, né? Então, muito importante para quem quer trabalhar projeção astral, viagem astral, experiência fora do corpo, aprender a lidar com o controle das emoções. Por isso que, no início do vídeo, eu falei bastante aí um pouquinho sobre o controle das emoções e como isso é muito importante no processo, tá bom? Bom, passado algum tempo, após isso, eu adormeci novamente, eu voltei pro corpo, adormeci e não sei quanto tempo passou. Em algum momento da madrugada ainda, eu tive novamente uma experiência incrível. São experiências que são difíceis de acontecer, não sei porquê, mas às vezes acontece. E nos últimos dias eu tenho pedido muito amparo, né? Muita ajuda, tenho olhado muito pro céu, tenho me conectado, né? Tenho me conectado. Quando eu digo pedir, na verdade, é conexão, né? Tenho me conectado com muita força, né? E essa força que brota da nossa alma, do nosso ser, do nosso espírito, cria esse tipo de conexão. E muitas vezes nós temos acesso a amparadores, né? A guias nossos, entes queridos que já desencarnaram. E eu tive uma experiência com extraterrestres, com alienígenas, sim. A primeira experiência, as duas experiências foram muito parecidas e eu estava semi-lúcido, eu não estava lúcido, completamente lúcido, como nas experiências de saída clássica que eu acabei de relatar. Então, nesse estado semi-lúcido, eu me via numa casa muito arrumada, linda, uma casa assim que parecia ter 3 andares, sabe? Com escadas, com muita luz, assim, toda iluminada, cores, tapetes coloridos, almofadas coloridas nos sofás. E eu me vi num determinado ponto, eu estava num sofá, depois eu estava caminhando pela casa, e essa casa eu não conhecia, então de vez em quando eu me pegava olhando para as coisas da casa, tipo, conhecendo, ou admirando o espaço ali, quando de repente, essa casa tinha umas janelas bem amplas, assim, com uns vidros bem legais, quando de repente eu vi um negócio, assim, passando pela janela, eu olhei assim, e vi uma nave. Sim, e aí, essa nave, que eu vou
Não vou prometer, mas eu vou tentar desenhar. É uma nave tranquila, nada demais. Ela não era muito grande, tá? E ela atravessou a parede da casa, pegando assim, como se ela fosse de uma energia mais sutil, essa nave, como se ela estivesse numa frequência mais sutil do que o lugar que eu estava no astral. E ela atravessou ali pelo vidro, pegando pelas paredes, tudo, assim, ela era tão grande, que é grande no sentido assim, porque ela entrou e ela ocupou meio que a sala de estar ali toda, e eu estava no momento ali pelo sofá e tal. E me lembro que nessa hora tinha umas 2 pessoas comigo, não me lembro de quem são elas, mas elas estavam ali. E a nave, vista de fora, não era muito grande, mas quando ela adentrou ao espaço, fiquei com essa sensação de que ela era grandona, porque ela ocupava ali bastante coisa da casa, né? E eu fiquei olhando para essa nave, né? E fiquei assim, meu Deus, o que essa nave está fazendo aqui, né? Fiquei olhando para aquela coisa, assim, impressionante. E aí tá. Aí aconteceu uma coisa muito estranha. Essa nave, ela veio e aproximou, assim. E agora, eu não tenho certeza se ela toda se aproximou e uma parte, ou seja, alguma parte dela, da beira dela, assim, encostou na minha cabeça. Agora, eu não sei se ela foi por inteira, se ela veio, se aproximou e encostou em mim, ou se foi alguma coisa que se destacou da nave e encostou em mim. Quando ela encostou em mim, gente, fez assim, ó. Abriu. Quando abriu, que deu uma clareada, eu enxerguei o que estava dentro da nave. E quando eu enxerguei o que estava dentro da nave, tinha um ser alienígena feminino, muito bonito. E ela tinha uma cor, assim, muito estranha, inusitada. Eu nunca imaginei que eu ia ver um ser alienígena, assim, meio lilás. Um lilazinho com uns tons de roxo, assim, um pouco azul, mas era mais, assim, um azul clarinho com lilás clarinho, ou seja, um roxo clarinho. Então já pro lilás. E aí, a formato, eu também não vou prometer, mas se eu conseguir desenhar, eu anexo aqui depois no vídeo. Eu vou anexar, vou deixar um quadrozinho aqui, ou enquanto eu tô falando aqui, eu vou pôr nessa hora. Enquanto eu explico ela, eu vou tentar desenhar, mas enfim. Ela era assim, ela era tinha um aspecto de, como é que eu digo, hominídeo, né? Ela tinha um aspecto humano, só que não humano como a gente, né? Só que essa parte da bochecha dela, ela era bem assim, gordinha, assim. É como se ela fosse bem gordinha aqui e depois fizesse um queixinho aqui, assim. E aí vinha, e aí a cabeça era normal, assim. E tinha isso aqui bem cheinho, assim, mas não era gorda, né? Não nesse sentido. Ela realmente tinha a estrutura óssea. Como é que eu vou explicar? Um negócio assim, né? Dos dois lados. Depois eu vou tentar desenhar. Era bem diferente. A cabeça. E os olhos eram grandes, só que muito parecidos com olhos humanos, só que olhos grandes. E a boca também muito parecida com o humano e nariz também, né? Me lembro de eu ficar focado muito no rosto e eu não consegui ver muito além do pescoço para baixo, né? Agora, infelizmente, eu não me lembro da conversa toda, mas enquanto eu a via, aqui quando abriu o clarão no meu frontal, e enquanto eu olhava para ela, ela falava coisas para mim e eu respondia e eu perguntava coisas para ela. E aí eu acordei e fiquei, meu Deus, eu preciso lembrar, e fiz tudo assim, eu fiz mexi energia, fiquei quietinho, tentando lembrar. E eu consegui lembrar o assunto. E o assunto, gente, que maravilhoso, era um assunto de ajuda, eram palavras de força e de incentivo para continuar, né, a vida, para que eu botasse meus projetos, minhas ideias para funcionar, né? E eram coisas nesse sentido. O máximo que eu consegui lembrar era que ela estava me incentivando e eu estava muito empolgado com aquele incentivo que ela me dava. Em alguns momentos eu sei que eu fiz perguntas para ela no sentido de qual é o seu nome, de onde você é. Eu sei que eu fiz, mas eu não consigo lembrar dela me respondendo de jeito nenhum. Infelizmente o processo de rememoração falhou aí, mas fica para o próximo episódio, né, para poder lembrar. Detalhe, eu encontrei depois, algum tempo se passa, aí nesse processo talvez eu tenha perdido lucidez, porque eu já não lembro depois como essa conversa terminou, como se desfez essa luz e tal, e como essa nave se afastou, mas eu me pego depois, ainda nessa casa, tendo contato com um outro ser. Esse ser já não estava em nave, né? Ele estava dentro da casa e era um ser diferente dela. Não era um ser lilás, com azulzinho claro, como eu falei, e lilás claro. Era um ser já
Era um ser feminino também. Ela era bem magra, esse ser, um corpo bem esbeltinho, e eu consegui ver mais o corpo todo e um pouco do rosto. Era cabelos claros, quase brancos, e ela também tinha um rosto bem afinalado. Ao contrário da outra que tinha isso aqui cheinho, assim, ela tinha um rosto afinalado e comprido, assim. E ela tinha uma espécie de corpo também bem esbelto, assim, bem... como se ela tivesse 2 metros de altura no mínimo. Já a outra, né, a primeira, era como se ela tivesse, sei lá, minha altura, 1,70 aí, mais ou menos. Ou até um pouco menor, 1,60, talvez. Bom, é isso. Não me lembro dessa conversa com esse outro ser, mas sei que ela esteve ali comigo. Eu lembro de vê-la e de saber que eu estava na presença de um ser extraterrestre, de um ser de outro sistema, de um ser que ou ela está na Terra, né, há um tempo ajudando, trabalhando aí em alguma frequência do astral, a gente não sabe. A verdade é que esses seres praticamente são do cosmos, né, são do universo, e é isso. Eu tinha certeza que esses dois seres não eram humanos como a gente, né? Então, foi uma experiência, foi uma noite incrível, assim, gente, uma coisa de muitas vivências e de muitas experiências, vendo meu próprio corpo, braço saindo, corpo saindo, ficando preso, catalepsia uma atrás da outra, tentando sair, voltando, catalepsia, tentando sair. E foi uma loucura. E depois esse encontro com a nave, que alguma coisa tocou na minha cabeça, e eu lembro que foi assim, nessa posição, que eu vi a nave vindo por aqui, e ela veio e pá, e no que ela pegou, abriu, era como se abrisse um portal e eu enxergasse dentro da nave. Foi incrível essa sensação de lucidez ali, de ver aquilo, assim, foi muito forte mesmo. Então é isso, queria compartilhar com vocês, espero que não tenha tomado muito tempo de vocês, e qualquer dúvida, deixe seus recadinhos, suas perguntas nos comentários, que qualquer dia desse eu vou fazer um catado de perguntas e responder vocês, tá bom? Sobre essas experiências, sobre como trabalhar energias, como que eu tenho feito para trabalhar, mas basicamente comecei com Saulo Calderon, né? Comecei lendo muitos livros, Wagner Borges, né? Ali, né, também, e muitos outros canais de projeção astral legais que tem aí pela internet. Podem perguntar nos comentários. Nancy Trivelato também, muito legal. Que eu e fora as leituras, né? Muita leitura antes de dormir também, no tema, né? Ou num tema espiritualista para se conectar. E se quiserem deixar perguntas, eu respondo pelo YouTube, tá bom? Gratidão, ou pelo Instagram, tá? Então, gratidão profunda. Namastê, um grande beijo para vocês. Qualquer coisa, deixe suas perguntas, tá? Que eu vou respondendo ou pelo Instagram ou pelo YouTube. Beleza? Grande beijo, grande abraço. Valeu!